Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, concurseiros e concurseiras do nosso país. Sejam bem-vindos ao site euqueropassar.com.br. Eu sou William Dias e com muita satisfação, ensinarei a vocês a matemática voltada para concursos públicos. Pessoal, matemática voltada para concursos públicos, beleza? Eu não posso deixar de mencionar a melhor equipe de professores do melhor site preparatório para concursos públicos do país. É o euqueropassar.com.br. Beleza, pessoal? Como será a minha metodologia? Gravarei inúmeras aulas de conteúdo voltado para concursos públicos, gravarei também exercícios de fixação e, posteriormente, gravarei inúmeras aulas de exercícios específicos para cada banca examinadora de concursos públicos do país. Eu posso citar para vocês aqui a CESP, Sesgran Rio, a Fundação Carlos Chagas, dentre outras. Beleza, pessoal? Sem mais delongas, vamos dar início à nossa primeira aula sobre frações. Pessoal, frações é um tema bastante cobrado nos concursos públicos. Mas como é cobrado essas frações em concursos públicos? É cobrado em tipo problemas. Para que possamos entender esses problemas, tenhamos que retomar aos conceitos primários sobre frações. O que é uma fração própria, uma fração imprópria, fração mista, aparente. Beleza, pessoal? Antes de chegarmos aos problemas, temos que aprender a conceituar. Não existe aplicação sem conceito. Conceito, depois aplicar. Beleza? Vamos dar continuidade às nossas aulas aqui sobre fração. Coloquei um conceito bem tranquilo aqui sobre fração. Fração é a apresentação das partes iguais de um todo. Acompanhe comigo. Fração é a apresentação das partes iguais de um todo. Olha como eu represento uma fração. Todos os exemplos aqui sobre como a representação da fração é feita. 1 sobre 2 ou 1 meio. 5 terços ou 5 sobre 3. Bastante. 2 4 oitavos, ou 2, que é o número inteiro, mais a fração. Preste bastante atenção nesse número aqui misto. Nós aprenderemos mais à frente sobre trabalhar com números mistos. 2 inteiro e a fração, coloquei de azul. Olha o outro exemplo aqui, ó, 6 terços. Olha o numerador maior aqui. Nós aprenderemos também o que é uma fração quando o numerador é maior, o denominador é menor. 10 sobre 5, ou 10 quintos. Beleza? Para que possamos operar com essas frações, tenhamos que entender sobre somar essas frações, subtrair uma fração, multiplicar uma fração e a divisão de uma fração. Olha aqui, ó. E ela tem seus tipos, suas classificações. As frações têm as suas classificações. Eu coloquei 2 exemplos aqui, ó. Fração própria e a fração imprópria. Olha quando ela é própria aqui, ó. Olha o conceito. O numerador é menor que o denominador, bem tranquilo aqui, ó. O numerador é menor que o denominador. 2 é a parte de cima, numerador. 5 é a parte que está abaixo, denominador. 2 sobre 5, ou 2 quintos. Beleza? Olha o outro exemplo aqui, ó. 1 quarto, ou 1 sobre 4. O numerador, que é 1, é menor que o denominador, que é 4. No outro conceito, foi sobre fração imprópria. O numerador é maior ou igual ao denominador. Acompanhe comigo aqui, ó, o numerador é maior ou igual ao denominador. 5 maior do que 2. 5 sobre 2. Olha o outro exemplo aqui, ó. 7 maior do que 5. 7 quintos. Numerador maior que o denominador. As outras duas classificações das frações, nós temos aqui as frações mistas e as frações aparentes. Então, nós temos fração própria, fração imprópria. Aqui, fração mista e a fração aparente. Bem tranquilo o conceito aqui, ó. Possui uma parte inteira e outra fracionária. Possui uma parte inteira e outra fracionária. Lembra lá do início que eu comentei sobre o que seria uma fração mista? Aqui é uma fração mista aqui, ó. O inteiro e a fração. Inteiro e a fração. Coloquei em azul aqui o 2. Olha o outro exemplo aqui, ó. 3, 2 sétimos.
Coloquei o 3 em azul para que possam observar que esse 3 faz parte do O inteiro e a fração. Beleza? Olha o outro conceito da aparente aqui, ó. Numerador é múltiplo do denominador. O numerador é múltiplo do denominador. 6 terços, 6 sobre 3. Os múltiplos de 3, 3, 6, 9, 12. E o numerador, ele divide 3. 6 divide por 3, 2. 2 vezes 3, 6. Outro exemplo aqui, ó, da fração aparente, 10 sobre 5. Os múltiplos de 5, 5, 10, 15, sucessivamente. 10 divide 5. Quando o número é múltiplo do outro, ele divide. 10 divide por 5, 2. 2 vezes 5, 10. Beleza? Então, esses foram os nossos 4 primeiros conceitos sobre como classifica uma fração. Fração imprópria, fração própria, fração mista e fração aparente. Beleza? Coloquei alguns exemplos aqui para vocês observarem como que opera com essas frações. Nesse primeiro momento aqui eu coloquei 2 terços mais 3 terços. Nesse segundo aqui eu coloquei 2 quartos, ou 2 sobre 4, menos 1 quarto, ou 1 sobre 4. Observe, soma, subtração. Tá? Temos que ater o seguinte, denominadores iguais. Olha aqui os exemplos, denominadores iguais. Denominadores iguais, o que eu faço? Eu só conservo. Eu conservo esse denominador. Denominadores iguais eu conservo. Vou trabalhar com o numerador. 2 mais 3, 5. Trabalho sempre com o numerador. Nas frações com denominadores iguais, eu conservo e vou somar o numerador. 5 terços. Olha o outro exemplo aqui. Ó. Denominadores iguais, o que eu faço? Vou conservá-lo, não é? Conservo o meu denominador e vou subtrair meu numerador. 2 menos 1. Bem tranquilo, esses 2 primeiros exemplos sobre operando com frações com denominadores iguais. Se fosse para eu classificar essas frações, como seria? Fração imprópria, o numerador é maior que o denominador. Fração imprópria, o numerador é maior que o denominador. E na fração própria, o numerador é menor que o denominador. Bem tranquilo esses 2 primeiros exemplos, utilizando denominadores iguais, operando frações, com soma e subtração. O outro exemplo que eu tenho aqui é a soma e a subtração operando com frações com denominadores diferentes. Quando eu tenho denominadores diferentes, o que eu faço? Lá no fundamental eu aprendo o seguinte, eu tiro o meu mínimo múltiplo comum de 3 e 4. Não é isso? Eu tiro o meu mínimo múltiplo comum. E o que seria meu mínimo múltiplo comum de 3 e 4? Eu vou decompor em fatores primos. O menor fator primo de 3 e 4 seria 2. 2 vezes 2, 4. 3 não divide 2, eu baixo 3. Qual é o meu próximo? O menor é o 2. 2 por 2 dá 1. 3 não dá, eu baixo 3. 3 por 3 dá 1, eu baixo 1. Não é? Cheguei em 1, acabou a questão. Eu somente, o que os professores nos ensinam? Eu multiplico aqui, ó. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Não é isso? Eu venho aqui, achei, coloco 12 e vou fazer minha divisão. 12 dividir por 3, 4. 12 dividir por 3, 4. 4 mais 2, 8. Não é assim? Mais 12 dividir por 4, 3. 3 mais 1, 4. Não é assim? 12 por 4, 3 vezes 1, 3, perdão, pessoal. 12 por 4, 3 vezes 1, 3. 8 mais 3, quanto daria? 11 e baixo 12. Esse método é muito moroso, muito moroso. Eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum, dividir embaixo e multiplicar em cima. 2 por 3, 4 vezes 2, 8. 2 por 4, 3 vezes 1, 3. 8 mais 3, 11. Conservo aqui de baixo. Muito moroso, muito demorado. Olha o nosso método aqui no euqueropassar.com.br. Aqui, ó. Eu multiplico o denominador, 3 vezes 4, 12. Denominador com denominador, multipliquei 12. Multiplica em cruz. 4 vezes 2, 8, não é? 3 vezes 1, 3. Bem mais rápido.
3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. Vou somar. 8 mais 3, 11. Olha aqui, ó. Soprou, a resposta já aparece. Multiplico denominador com denominador e vou multiplicar em cruz. 3 vezes 1, 3, coloco aqui. 4 vezes 2, 8, coloco aqui. 8 mais 3, 11. Não é a mesma resposta? Porém, com o nosso método bem mais rápido. Olha aqui o outro exemplo com denominadores diferentes, utilizando a subtração. Mesma coisa. 4, multiplico. 4 vezes 3 dá quanto? 12. Vou multiplicar o quê? Em cruz. 3 vezes 3, 9. Não é isso? 4 vezes 2, 8. 9 menos 8, 1. Tá? Sem ter que precisar tirar o meu método muito complicado, ou o meu mínimo múltiplo comum. Beleza? Esse é o exemplo aqui utilizando soma e subtração com denominadores diferentes. Sempre multiplica denominador com denominador e multiplica em cruz. E vou lá e acho a resposta. Porém, sempre observando o quê? Se é soma ou se é subtração. Beleza, pessoal? Só treinar exaustivamente, bem tranquilo, essa multiplicação, essa utilizando denominadores diferentes, operando com soma e subtração. Outro exemplo aqui, eu tenho dois exemplos utilizando multiplicação de frações. Multiplicações de frações que eu faço, denominador com denominador, multiplico. Do numerador com numerador, eu multiplico. Então, 3 vezes 7, 21. Não é? Denominador com denominador, 21. E numerador com numerador. 2 vezes 4, 8. Tá aí a resposta. Bem tranquilo aí. Denominador com denominador. Numerador com numerador, 8. Operando com multiplicação. Olha o outro exemplo aqui, ó. Denominador com denominador na multiplicação, eu multiplico. 4 vezes 3, 12. Numerador com numerador, multiplico. 3 vezes 2, 6. Então, denominador 12, numerador 3 vezes 2, 6. Bastante atenção aqui na simplificação. Ainda não trabalhei sobre simplificação de frações, mas à frente nós vamos entender melhor sobre simplificação. Já te adianto que, se eu simplificar aqui em cima por 6, aqui embaixo também tem que ser por 6. Então, simplifiquei, 6 por 6 dá quanto? Dá 1, não é? Simplifiquei embaixo, 12 por 6 dá 2. 2 vezes 6, 12. 1 vezes 6, 6. Beleza? Então, operando com multiplicação de frações, denominador com denominador, numerador com numerador. Se fosse para eu classificar aqui, como seria? Fração própria, o numerador é menor que o denominador, e fração própria, numerador menor que o denominador. Operar utilizando multiplicações de frações é bem tranquilo aí, viu, galera? Só treinar. Treinamento, treinamento e treinamento. O outro exemplo que eu coloquei aqui é sobre a divisão de fração. Coloquei dois exemplos. O exemplo A e o exemplo B. 2/5 dividido por 3/7. Na divisão de fração, tenhamos que observar o seguinte. Conservo a primeira, 2 sobre 5, e vou multiplicar pelo inverso da segunda, vezes o que está embaixo passa a ser em cima. E o que está em cima passa para baixo. Conservei minha primeira e multipliquei pelo inverso do meu segundo fator. Olha aqui, ó, meu primeiro termo eu conservo. E o segundo eu multiplico invertendo. 7 vai para cima, 3 vai para baixo. Caiu em que aqui? Propriedade da multiplicação. Propriedade da multiplicação. 5 vezes 3, denominador com denominador. 2 vezes 7, 14. Bem tranquilo. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 7, 14. Ok? Se fosse para eu classificar aqui, o que seria? Fração própria. Bem tranquilo isso aí. O outro exemplo aqui que eu tenho. 3 quartos. Conservo minha primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Não é isso? Multipliquei pelo inverso da segunda. Caiu na propriedade da multiplicação. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. É bem tranquilo isso aí, pessoal. Nas próximas aulas, daremos continuidade sobre essas frações e bons estudos e até a próxima aula.